quarta edição do Festival Movimento Cidade, um movimento multiplataforma que traz sustentabilidade e criatividade em seu DNA. O bate-papo hoje, nesse momento, é Arte e Cidade, onde eu me sinto extremamente em casa, falando de arte, falando de teatro, num espaço como esse. É uma felicidade tê-los aqui com a gente. E tem o patrocínio da EDP e da Budweiser. É uma realização da Puri Produções e da Secretaria de Cultura do Espírito Santo. Beba com moderação. Importante dizer. Pessoal, olha só, para quem está assistindo a gente aí na TV ou também online, queria dizer o seguinte, né? A gente está construindo esse movimento todos juntos aqui e a gente quer que muitas pessoas participem. Alguns ingressos já foram esgotados, né? Mas o que acontece? Como a ocupação depende, né, à medida que as pessoas vão chegando, aí muda o clima, aí alguém desanima. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir para as pessoas que chegarem aqui na porta, podem tentar entrar, vai estar sujeito à lotação. Mas se você está assistindo a gente que quiser vir hoje aqui, conferir os shows, a programação que também tem muita intervenção rolando aqui, tem a mostra de cinema, né, os shows estão esperados à noite. Então, se quiser tentar, pode chegar. É isso. E olha, ontem quem tentou conseguiu entrar. A gente não consegue garantir, mas é muito possível, está muito bacana e eu acho que vale o risco. Vale o risco. E olha só, é importante também registrar tudo isso, né, que a gente está construindo aqui nesse movimento, que a proposta é construir isso juntos com vocês, como a gente viu aqui no vídeo. A gente acredita que cidades são pessoas, somos todos nós, né, envolvidos aqui nessa construção da cidade, já que esse é o tema também da edição desse ano. Então, para a gente abordar, né, a sustentabilidade, para a gente abordar a criatividade, essa articulação, essa construção de pontes. Então, estamos todos aqui para essa difusão do audiovisual, da cultura em debates, performances, tem muita coisa acontecendo no evento. A gente fala, né, que são braços, pernas, é um monstro o Movimento Cidade, mas a gente está aqui para debater também essa cena de arte, que é o que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E também aproveito só para registrar um pouquinho a história desse festival, né, que começou, para quem não sabe, em 2018. No início a gente conversava muito sobre a mobilidade urbana, né? O evento surgiu para trazer esse debate, assim, poxa, vamos falar da mobilidade, vamos trazer a sustentabilidade para o ambiente urbano, do vucu-vucu ali, e foi o nosso start. E a gente viu que funcionava conversar sobre isso, as pessoas queriam falar sobre isso, tinham muitos filmes sobre isso, porque o MOV surgiu com a veia ali do cinema, e tinha muita produção nesse sentido, e falou, poxa, por que não ampliar? E aí veio a ideia da gente amadurecendo, né, como tudo na vida, quando a gente quer, a gente se envolve, a gente cresce, e o festival foi ganhando corpo, e hoje é esse corpo enorme, esse corpo diverso, esse corpo colorido, para todos os gêneros, todas as cores, que é o que a gente quer construir, que é esse corpo cidade, que somos todos nós aqui fazendo tudo isso, né, Carol? E esse ano é um corpo político também, um corpo político também, com certeza. E aí teve edição online, né? Depois que ele surgiu lá na primeira edição, depois a gente veio no meio da pandemia, bem naquela fase bem aguda mesmo, vindo com a edição online. E aí, ano passado foi o Grito de Carnaval meio presencial, né? Meio híbrido ali. E aqui estamos nós. Chegamos aqui no Carmélia depois de 2 edições à distância, né? Com o tema Construir Cidade. Desculpem-nos o transtorno, em 2022 o Move Cidade é um canteiro de obras, né? Um convite para ocupar como um ato de manifestar, demolir muros, reconectar pontes, refazer a massa e erguer ideias, onde cada laje é um palco, cada muro é uma tela em branco e cada praça é um convite para troca, puxadinhos de ideias, janelas de propósito, tijolo a tijolo, através da troca, construindo uma nova cidade a cada momento. É isso. E esse evento, né, onde a gente está aqui hoje, nesses 3 dias de muita programação muito intensa, a gente está chamando aí da Festa do Buraco, né? Fazendo essa menção a esses buracos, né? Esses vazios que existem nas comunidades brasileiras, e que acaba, o buraco às vezes é o grito ali de, pelo amor de Deus, olha para mim, né? Tem um buraco aqui, está me atrapalhando. E então esse clamor da população também de ser ouvida e a gente fazer isso junto. Então essa Festa do Buraco é também esse ato político para a gente poder criar, né, tudo isso e fazer história. E dentro de um espaço que é muito político também, né? A gente não pode deixar de mencionar a relevância do Centro Cultural Carmélia Maria de Souza para a cultura no Espírito Santo, a necessidade de ocupar esse lugar. O festival ele teve uma preocupação muito grande em fazer com que nós estivéssemos numa cidade, essa estrutura fechada fosse a casa e aqui a sala de estar,
de Dona Carmélia, né? Uma mulher negra, uma escritora reconhecida nacionalmente pela riqueza, pela pujança de como ela conseguiu se expressar dentro de uma perspectiva autodidata, que é onde muitos dos nossos irmãos e irmãs precisam se colocar, buscar conhecimento, se apropriar do conhecimento interno para se colocar no mundo. Então, ocupar esse espaço aqui, ele tem muitas camadas. E nesse momento eu peço licença à nossa ancestral para a gente poder discutir política e arte e criatividade nesse espaço. Então vamos discutir, então vamos conversar. Então agora a gente começa o nosso bate-papo, né? O tema é Arte e Cidade, Cena Capixaba, que faz parte da mostra Cena Capixaba, que conta com diversas atividades. Tem mostra audiovisual que inclusive está disponível no YouTube /Movimento Cidade. Também envolve show, né? Oficina de videoarte e este bate-papo que vai acontecer agora. Então eu já queria convidar aqui as pessoas que vão formar, mas antes vamos só explicar um pouquinho do ponto de partida, porque para criar essa mostra, né, teve uma pessoa muito importante, uma articulação da Ângela Gomes, né, que ela quis provocar, né, quais são as palavras que movem as pessoas, né, as ações, as narrativas, as paixões, as manifestações artísticas e urbanas, né? Como que acontece nessa prática na prática os vínculos com ações coletivas e a diversidade? Como se estabelece essa relação corpo-cidade, as presenças e as ausências? Com quais olhares, recortes e imaginações desenha-se o futuro? Quem faz outras cidades? Então, com essas perguntas, né, esse é o ponto de partida da Ângela, que ela visualizou, né, esse momento para a gente poder conversar sobre isso, e temos muita gente boa para participar. Temos muita gente boa, e o que você fala me lembra o que nós conversamos agora há pouco com a galera da cena audiovisual e do rap, que as cidades são as pessoas e o que as pessoas fazem com a cidade, né? É importante trazer isso também, e com muita alegria eu chamo para mediar essa conversa o Winnie Rocha, que fica à vontade. O Winnie, inclusive, quando chegou, comentou com a gente que nesse espaço foi a primeira apresentação dele como ator, né, Winnie? Ele é artista educador, pesquisador e produtor cultural. Organizador do Bloco Afro Kizomba, militante do Círculo Palmarino e produtor do Sarau Palmarino, mestre em artes cênicas e professor de teatro na Rede Pública do Espírito Santo. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. E também quero convidar aqui a compor o nosso palco com essas cadeiras bonitas, ó. John Conceito. O John é capixaba, seja muito bem-vindo. John, chega mais. John é capixaba, Canela Verde, né? É Canela Verde, amante e defensor da arte poética e, como ele mesmo intitula, palavras facas que cortam seu alívio. É isso? Para chegar chegando, rasgando, né? Ou seja, com versos diretos, né, a gente movimenta e ele movimenta o seu público e ouvinte a reflexão sobre os problemas sociais de classe e raça. E ainda neste ano, John lança o livro Empreendedorismo de Quebrada, um ensaio sobre a pobreza. E a gente vai conversar sobre isso também. Tá certo. Larissa Barbosa, por favor, venha ao palco, fique à vontade. Larissa é desenvolvedora web, professora de desenvolvimento web para mulheres, fundadora do Feminist Tech e sócia fundadora do Tech Perifa. Defende a importância de pensamentos em uma tecnologia feminista, antirracista e latino-americana. Maravilha, quero convidar também Tiara Pagani, chega mais, Tiara, palmas! Maravilha. A Tiara, pessoal, ela é professora de artes na rede pública, cofundadora da Confraria de Teatro, grupo formado por mulheres que pesquisa da dramaturgia do espaço e novos espaços de encenação. Ela é artista visual, pesquisa e desenvolve trabalhos que abordam gênero, raça e cidade. Muito obrigada também por estar aqui com a gente hoje. É uma colega maravilhosa, inclusive. Eu convido agora, por favor, Luciene Prati Chagas. Vem compor nossa mesa, fica à vontade. Luciene é pedagoga, estudante de artes e professora. Há 12 anos vive o Coral Serenata da Favela, onde o Instituto Serenata da Favela, com seus 205 integrantes. O projeto que acredita na música como catarse e calmaria para quem vive aqui, ali no alto, e no conhecimento que gera trabalho e dignidade.
A Lu é o coração gigante, né? Que abraça todo mundo e cria muita coisa boa. Então agora o momento... Atualizando 225. 225. Mais vocês todos. Muita gente. 300. Gente, é isso. Tá com vocês. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado, Carol. Boa tarde a todos. É uma felicidade ter esse espaço para a gente dialogar e vamos fazer essa conversa mesmo. Antes de começar, queria saudar mestre Renato Santos, que ocupa essa plateia. De palmas para ele. É um grande mestre da cultura do Brasil, da cultura banto no Brasil. E também, pensando nos nossos mais novos, queria saudar Jean Cirilo, que está aqui também, do Fórum de Juventude do Território do Bem. Cumprimentar meus amigos e amigas aqui da mesa, artistas e educadores, né? É uma coincidência, cada um num formato diferente de atuação na educação e na arte, mas aqui estamos entre educadores, né? E pensar arte e cidade no Teatro Carmélia, que a Carol bem lembrou, eu acho que a gente está no umbigo de alguma coisa que pode ser construída ou soprada por aqui para a gente continuar conversando e tensionando a cidade. Acho que a arte está para tensionar a cidade. Aqui o Centro Cultural Carmélia é um espaço muito importante historicamente para a arte do Espírito Santo. Atrás dessa cortina aqui, nós temos o maior palco do estado, que está morrendo de saudade de receber pessoas na plateia e obras de teatro, dança, performance, música, que os nossos artistas tanto produzem com qualidade aqui no Espírito Santo. Só queria iniciar esse momento para passar a fala para os nossos colegas, tentando abrir um pouco o tema. A gente vive em algum tempo na cidade de Vitória, e eu tenho conversado por onde eu passo, momentos em que a arte vive a partir da resistência. A resistência se torna algo imbricado no fazer artístico na nossa cidade, no nosso estado. Eu tenho dito que a gente há muito tempo tem feito arte na luta, na insistência, com muito pouco geralmente. Já tivemos muito para fazer, já tivemos muito pouco e pouquíssimo, sim. E agora, falando enquanto artista que está aí pensando a rua a partir do carnaval, e aí saudar o bloco Afro Kizomba, todos os quizombeiros e quizombeiras, a gente está nesse momento insistindo, inclusive lutando com a cidade, contra a cidade, para colocar o bloco na rua. E então nós temos que nos olhar e tensionar esse espaço para que a arte seja permitida, para que a arte consiga fluir. A gente está aqui borbulhando em vários lugares. É só abrir a porta que a gente vai fluir e deixar a cidade de Vitória, o estado do Espírito Santo, um lugar muito melhor para a gente viver. Muito melhor. É só olhar para cima dos morros, né, John? E ver, não é, Luciene? E ver o quanto que a arte está lá só esperando assim para desaguar na cidade inteira. E aí, falando isso, vamos passar então para os nossos convidados e convidadas, para a gente saber um pouquinho mais sobre essa arte que está aí esperando para fluir. Ok? Posso começar com você, Lu? E aí a gente segue. Vim para isso. No início da conversa.
E aí a gente segue à esquerda na nossa conversa, ok? E aí eu queria que você apresentasse um pouquinho de você e da trajetória que está aí fluindo lá do alto do Morro do Quadro. Primeiro, isso aqui não me parece surreal, parece sonho, não me acorde. Eu sou Luciene, sou professora da Rede de Vitória. Há 12 anos passei num concurso público e estou numa escola do mesmo lugar onde eu fui lotada, que é o Morro do Quadro. Não idealizei o Serenata de Favela. Fomos encontrados pela música e utilizamos da música como catarse para tentar visibilizar o morro e as pessoas que existem ali. As pessoas por muitas vezes passam na... Que cidade é essa, né? Eles chegam à rodoviária, vão embora. Muitos passam e nem nos veem. E aí eu, como professora, com uma dificuldade de trabalhar na sala de aula, porque uma meninada no fundo tinha o gênero do funk na ponta da língua. Se acabavam lá no fundo, e eu tentando passar para eles alguns conteúdos, e não entendia por que tinha que ser só aquele gênero, não entendia por que tinha que ser uma batida tão doída, voltada, em uma fala voltada para o tráfico, pela violência, pela porrada, mas o que era isso? Bem ignorante, eu. Cantavam o que viviam. Fui para casa e falei assim, caraca, o que eu vou fazer com essa molecada? Trouxe Legião Urbana, Pais e Filhos. E a música encontra a gente. 12 anos resistindo. 12 anos de um projeto independente. Provavelmente aqui na plateia alguém já tenha dado algum prato de comida para a gente. 12 anos sem poder público. E não tem como... o artista é fácil de falar isso, porque é fácil de entender. Artista não é desse mundo. O artista tem um mundo paralelo, ele é escolhido. Você é escolhido quando você é artista. E não dá para pegar um menino pela metade, você pega o menino inteiro. Então, 12 anos pegando esse menino, a família desse menino, a fome desse menino, as dificuldades desse menino e as dificuldades do lugar. E a gente não desanimou e a gente não desanima, porque é preciso fazer de verdade. Então, o que eu vivo no quadro? Há 12 anos hoje, com 225 famílias e com toda uma favela ao nosso lado. Querer. Se não existe apoio, é porque não quer. Não existe apoio porque tem que ver. Para nos enxergar, tem que subir a favela. Não tem como ter saneamento básico onde você nem sabe como é o esquema lá em cima. Nós não questionamos o INE. Toda a estrutura da área nobre. Direito. Nós questionamos por que a nossa área, que também é nobre e está lá no alto, não tem a mesma planilha de orçamento do outro lado. Por que não tem lixeira no alto do morro? E por que do outro lado troca-se lixeira a cada tempo? Então é isso que nós vivemos no Morro do Quadro. Um movimento de sobrevivência e de resistência. Encontramos em 2019 um garoto chamado César MC, que eu nem sabia quem era. A meninada falou, a gente vai participar de um clipe dele aí. E aí eu encontro com um garoto franzino. E as meninas todas gritando, é ele. E os meninos, é o bichão. E eu querendo entender quem era ele. Fui conhecer, fui estudar. Hoje César MC é embaixador do Serenata de Favela. E a gente canta com ele canção infantil, com 70 milhões de visualizações em várias mídias do mundo inteiro. Você pode até não nos ver, mas você vai ter que nos ouvir. E hoje a gente sobe nesse palco, nesse buraco abandonado que é o Carmélia. Há poucos dias atrás, porque agora a gente invadiu tudo, está tudo dominado. Nós estamos aqui. 9h45, acredito. César MC, Coral Serenata, Emicida e você. Uma favela inteira. Hoje de madrugada a gente não vai ouvir tiro.
É. A gente não vai, a gente não quer. A gente quer ouvir as vozes, os tambores, a batida, a poesia, né? Dizer que como as suas crianças, seus jovens, adolescentes que te acompanham, conseguem também tocar outras crianças, adolescentes, jovens na sala de aula. É só colocar a canção infantil que chega. E aí, pertencimento, né, Winnie? E aí, quando você explica para os alunos que são crianças do nosso estado, da nossa região, eles se sentem mais próximos ainda. E ali, dizendo sobre tudo, né? Dizendo sobre a realidade, mas também dizendo sobre sonho, a gente vai chegando... As possibilidades. Deixar claro que o Serenata de Favela, ele não é de um território só. Então, hoje, nós temos meninos de Nova Carapina. Nós temos uma menina que veio de Afonso Cláudio. Para estar, porque né? ela precisava estar aqui. É sobre isso. É isso. Queria passar agora, depois dessa experiência, que a gente vai continuar conversando, para John Conceito, também trazer um pouco da sua poesia. Então, boa tarde, né? Essa mesa aqui pesadíssima, o score até subiu, né? Minha certidão negativa agora é sentar aqui. Quem vai falar o que de mim agora? Olha onde eu... Entendeu? Olha quem está do meu lado. E satisfação mesmo. O Luciane trouxe várias reflexões, assim, inclusive, eu não consigo falar sem falar da minha vida, Botafé. Eu não consigo, mano, porque, porra, eu perdi... eu passei vários anos da minha vida sem conhecer o centro de Vitória, mano. A única coisa que eu fazia era entregar marmita para o meu avô na Vila Rubim e voltava. E não conhecia o centro, mano. Eu fui conhecer o centro, eu tinha mais de 16, 17 anos. E, pô, quando eu cheguei, por exemplo, na Rua 7, porque é a perspectiva do olhar. Não é que eu nunca tinha vindo no centro, mas é a perspectiva do olhar, de você sair, por exemplo, um sábado à tarde, e você ir para um centro, e ver o que está acontecendo no centro no sábado à tarde, com o tempo, para você ter um olhar mesmo mais afetivo. E vários amigos meus morreram sem ter a oportunidade de conhecer o centro de Vitória, mano. Que é um centrinho, a gente chama de Vitorinha, tá ligado? Aí, mano, essa percepção eu tive em Vitória, e eu tive quando eu fui em Brasília. Eu já tinha de BH, já tinha de São Paulo, Rio de Janeiro, mas Brasília que me deu esse start, que aí eu comecei a mapear esses centros. E, pô, e como é que essa política funciona para que a gente não precise sair dos nossos bairros, ou melhor, para que a gente não saia dos nossos bairros. Só sai para trabalhar e voltar. Se você precisar pegar um ônibus agora, cara, Vila Garrido é 4 quilômetros daqui, mano. É o primeiro morro ali, depois do terminal Santo 4, você olha para o lado esquerdo, tá ali. Tá ligado? Pô, me arruma uma água também, eu acho que essa água já estava aqui. Fazendo... Tá para mim mesmo? Obrigado. Avançadíssima essa equipe, então. Aí, é muito louco, cara, você pensar que é 4 quilômetros só, e eu precisei quase morrer várias vezes para conseguir conhecer o centro. E hoje, a gente, como você falou, né, Wayne? Tipo assim, de fazer arte, dessa insistência de fazer arte. E é uma insistência. Aí eu fico pensando, pô, mas se eu não fizer, eu vou morrer. O difícil hoje é saber que eu posso morrer morrer por estar fazendo. Tá ligado? Porra, eu fui preso dentro de um ônibus declamando um poema, mano, quase morri. Aí você fala assim, porra, John, você é velhão, hein, viveu a ditadura militar? Não, parceiro. Tem nem 5 anos, velho. Eu fui algemado, mano. Eu fiquei dentro eu fui parar dentro da cela, mano. Que foi daí que surgiu o nome do meu livro. Porque eu já estava todo espancado, algemado, dentro da cela. Quando os caras me botaram, os próprios caras que estavam presos chegaram para mim, tinha uns 30, cara. Lá dentro, os caras olharam para mim e falaram, rapaz, porra, que você aprontou, velho. Caiu por quê? Eu falei, não vou falar, né, mano? Tá doido? Vou falar? Aí o parceiro que estava do meu lado, Juplin Jones, falou e gritou,
Não, eu estava declamando poesia dando ônibus. Cara, você está tirando, né, mano? Poesia da cadeia. E esse foi o rolê, um dos rolês. Porque se eu for para contar a história, eu e Abelhão, eu e Ronaldinho, eu e Jânio, já apanhamos da polícia várias vezes por estar fazendo arte, mano. Tá ligado? E hoje, com a potencialização da violência e o boicote com a arte que nós estamos vivendo de nível nacional, sinceramente, eu fico com medo, por muitas vezes, de ir para a rua fazer arte. Tá ligado? Eu fico com medo. Vou, mas tenho medo. Tenho medo. E esse é o cenário que a gente vive atualmente. Vários morreram sem conhecer o bairro do lado, muito menos um centro. E quando a gente fala de arte e cidade, e esse movimento todo, eu fico pensando qual é a dificuldade que a gente tem de fazer os nossos ocuparem esses espaços. Mesmo a gente estando lá dentro, falando com eles, há uma dificuldade, uma resistência de sair. A gente entende também o porquê. É bem legal quando você traz esse debate do centro. E aí falar sobre o centro de Vitória, acho que é algo que a gente tem que conversar junto, assim. Eu tenho chamado centro, Renato, de afrocêntrico, de pensar de como uma matriz africana move a cultura do centro de Vitória, de pensar o protagonismo das mulheres negras para que o centro aconteça, se mantenha vivo nesse processo de resistência. E aí posso falar das meninas lá na Telema, falar sobre a Zilda, falar sobre o coletivo Afoxé, e aí pensar que as culturas que estão nos morros e precisam de estar lá, mas a gente tem que criar pontos de convergência, né? E o centro, espontaneamente, já é isso, mas não quer que seja, né? A gente vê aí uma perseguição à cultura no centro de Vitória e a rua como lugar proibido. A gente está aí, né, saindo de um processo pandêmico em que a rua, sim, foi um espaço de perigo sanitário, e aí, mesmo ainda sendo perigo sanitário, o trabalho nunca parou. A rua como lugar do comércio, a rua como lugar da produção de riqueza capitalista nunca parou. Mas a rua como produção de sentido, de poesia, foi interditada e não querem abrir mais. E a gente insiste, resiste, e aí o que já era difícil de fazer com pouco recurso, de fazer com pouca estrutura, a gente agora tem que fazer fora da lei. Porque não tem alvará, porque tem repressão. E aí, como que a gente pode se organizar coletivamente e insistir em estar na rua? E aí, eu acho que a gente tem algumas ferramentas. E uma delas que pode ser as redes, né? Como que a gente pode fazer essa troca entre as redes e as ruas e se empoderar, né? Se apoderar dos meios de produção, inclusive das redes sociais, para a gente conseguir ocupar a rua, ocupar mais espaços. E aí eu abro um pouco também para a Larissa, né? A Larissa trazer um pouco da experiência dela, que se comunica com esse espaço do virtual, mas que cria a realidade, né? Que cria o real. Então, a tecnologia, eu gosto de pensar ela como uma extensão da rua, como uma extensão da cidade. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa pensar qual é uma pessoa, quando você pensa em tecnologia, a pessoa que vem na sua mente. Provavelmente, sei lá, Elon Musk ou algum desses caras, um homem branco de classe alta, provavelmente estadunidense, enfim. Só que a tecnologia, ela é construída por diversas pessoas.
Então, a gente não escuta falar dessas pessoas, principalmente dessas mulheres negras que foram inviabilizadas, invisibilizadas durante o processo. Então, por exemplo, na criação, as pessoas que foram responsáveis para a criação de tecnologias como o Wi-Fi, o Bluetooth, foram mulheres, o GPS foi uma mulher negra, e a gente não escuta isso nas escolas. Então, se a gente não escuta isso nas escolas, a gente não se sente capaz de fazer aquilo, não se sente representado. Porque eu olho para a tecnologia e penso, cara, isso não é para mim. A primeira vez que eu tive aula de programação foi na faculdade, e eu não me imaginava fazendo nada em relação à tecnologia antes, porque eu pensava que aquilo não era para mim. E eu entrei, eu lembro do meu primeiro dia de aula, e a minha sala tinha 40 alunos e 35 eram homens, brancos. E, assim, só de estar naquele espaço, só de olhar para aquelas pessoas, eu não sentia que eu fazia parte daquilo, sabe? Que aquele lugar, o meu corpo não deveria estar naquele lugar. E aí, quando o professor começou a falar de programação, eu falei, cara, isso não é para mim. Porque ele usava uma linguagem que não se encaixava com a minha vivência, com a minha trajetória, sabe? Tanto por ser mulher, quanto por ser uma pessoa pobre e uma mulher negra. Então, essa fala não me contemplava. E aí veio a pandemia e eu comecei a estudar programação por conta própria. E disso nasceu o Feministec. O Feministec ele é um curso de tecnologia, só que também ele é uma comunidade. E ali eu pude escutar várias outras mulheres que passaram as mesmas coisas que eu, de não conseguir se comunicar, não conseguir entender isso, não conseguia entender a forma como era trazida essa tecnologia. E essa forma como é trazida, ela faz a gente se distanciar da tecnologia. Então, o Feministec, ele vem trazendo um olhar político para a tecnologia, para a gente ver uma tecnologia feminista, antirracista e latino-americana. Porque se a gente não for criadores de tecnologia, quem for criar a tecnologia, quem está criando a tecnologia, está criando a tecnologia para nos oprimir. Então, tem aquela história do algoritmo racista. E isso, para quem entende um pouco de como funciona o reconhecimento facial, é uma coisa boba. Foi o quê? Os dados que eles colocaram era a maioria de homens brancos. E, por isso, não reconhecia pessoas negras e mulheres negras. Sendo que, se tivesse mais pessoas negras, mais mulheres criando essa tecnologia, é pouco provável que isso acontecesse. Então, o TecPerifa e o Feministec, a gente vem com essa bagagem de a gente precisa ser criadores de tecnologia, a gente precisa construir uma tecnologia feminista, antirracista e latino-americana. É uma questão importantíssima e urgente, né? Porque é isso, tecnologia gera poder, né? Então, na mão de quem que está esse poder e que poder que a gente pode produzir? Quando você começou a falar sobre reconhecimento facial, eu falei, não, está sendo usado para, na hora lá de criar um aplicativo de foto, de fazer, ou mesmo uma operação bancária, o nosso rosto não é reconhecido. Mas agora, em Vitória, está sendo implantado, sem nenhum pensamento, sem nenhum diálogo com a cidade, um sistema de reconhecimento facial, que é para criminalizar corpos negros, corpos de homens negros, principalmente, né? E aí a gente pensa que é um investimento bilionário, o maior investimento da prefeitura é pensado para criminalizar os nossos corpos. Pensando que a gente tem um sistema de Wi-Fi que não funciona para a gente
olhar os nossos vídeos, para a gente usar o ônibus. Então, para que lugar se direciona a atenção? Para que lugar se direciona o olhar tecnológico da cidade? O que é eficiente? Exatamente. Por isso mesmo que a tecnologia ela é uma extensão da cidade, porque os preconceitos que vêm da cidade, das pessoas, elas estão na tecnologia também. Então, o racismo, as pessoas que estão criando aquela tecnologia, elas estão inseridas em uma sociedade racista. Então, automaticamente, aquela tecnologia pode ser racista. A inteligência virtual não é tão inteligente e também ela não é neutra, né? Exatamente. E nisso que você falou, de ser usado o reconhecimento facial aqui em Vitória, é um ponto muito importante. Por quê? Porque como essa tecnologia ela não pega muito bem em pessoas negras, e além disso, nós sabemos que a maioria das pessoas que são paradas pela polícia são pessoas negras. Então, imagina, essa tecnologia ela vai reconhecer errado uma pessoa negra, e até essa pessoa provar que não é ela. Então, é muito importante a gente pensar nisso, que a tecnologia realmente ela não é neutra. E aí a gente pensa o corpo nessa cidade, né? Essa cidade vigiada, ou essa cidade também que cria pontos de não visibilidade, né? E como que a gente pensa esse corpo na cidade, visível e invisível, né? Quero fazer aqui referência ao trabalho da Tiara, assim, enquanto multiartista, que pensa o seu corpo enquanto arte na cidade, onde dá e onde não dá, né? Tensionar mesmo esses espaços, né, Tiara? Ai, meu Deus, tenho pavor de microfone, vou começar a tremer. Eu acho que o melhor lugar para a gente debater cidade é na rua, né? Na calçada, mesinha de bar, mas vamos lá. Meu nome é Tiara, eu sou atriz e faço parte de um grupo chamado Confraria de Teatro. A gente trabalha a partir do espaço, né? Não é teatro de rua especificamente, a gente fala que a gente não faz teatro na cidade, a gente faz teatro com a cidade, e também sou pichadora, né? E aí eu vou falar um pouco sobre o meu interesse mesmo, né? De como surgiu o meu interesse em trabalhar a cidade, como eu acho que é mais ou menos o que eu posso fazer aqui. Eu sempre me interessei muito pela memória do espaço, né? Pela história dos lugares, mas não a história aquela que a gente encontra no jornal, na revista. Eu gosto de saber da dona Elza, que dá pão para o pombo na praça. Eu gosto de saber do fulano que toma a cerveja dele todo dia no mesmo bar. Esse tipo de coisa. E, para além disso, eu tinha questões com a cidade também, né? Professores aqui, sou professora. E aí eu sempre pensei muito na relação dos meus alunos com o espaço em que eles moravam, né? A maior parte dos meus estudantes, eles estudam na periferia, em morro, e eles têm uma relação muito distante com o bairro deles, assim, em relação de autoestima mesmo. Eles sempre falam muito mal, eles sempre falam que não tem nada para fazer. E, para além disso, tem toda a relação de violência também, né? A repressão policial. Hoje, por exemplo, Jesus de Nazaré está tendo um tiroteio danado, tem um monte de gente que não está conseguindo sair de casa, então, provavelmente, pessoas que poderiam estar aqui não estão agora. E eu tentei juntar isso, mas a minha relação de militante, eu sempre me organizei em coletivo, movimento estudantil, e uma forma da gente ir era sempre para a rua, né? Pedir as coisas, reivindicar os espaços. E eu tentei juntar tudo isso no tipo de arte que eu faço, né? E daí através de uma peça ou através do picho. Eu acho que o picho ele tem uma relação bacana, que é aquela que você joga uma coisa na parede e não pessoaliza, né? Porque a pessoa não sabe que foi você que escreveu. E aí as pessoas estão passando ali a todo momento, pessoas de várias classes, idades e tudo mais. E aquilo vai gerar alguma coisa nela, né? Que muitas vezes é muito diferente do que eu pensei, mas gera alguma coisa. E em relação ao teatro é uma outra questão, né? Tem a questão também do espaço. O Winnie falou que foi o primeiro palco que ele pisou. A última peça de palco que eu fiz foi aqui também, no Carmélia. E aí a gente tem uma relação muito louca que é
pauta, né? Se você tem um grupo de teatro e você quer fazer temporada longa, você não consegue pauta. Isso também foi uma questão muito importante para eu começar a fazer teatro em espaço urbano, porque a gente não conseguia pauta. E tem essa outra questão também, que aqui em Vitória a gente ainda tem uma questão de público que está melhorando, que é o público de amigos ou de pessoas que são relacionadas à cultura ou pessoas que estão ligadas à academia. E aí eu pensei, eu quero dialogar com uma outra galera. Porque a minha mãe, por exemplo, eu não sei se a minha mãe teria ido ao teatro se eu não fosse atriz. Talvez ela não tivesse ido. E ela ama ir ao teatro. E aí eu comecei a pensar isso, assim, de fazer peças em que eu pudesse trabalhar, né, friccionar espaço privado, espaço público, e que eu pudesse passar pela rua, né? E aí me relacionar com essa cidade que está ali, não levar uma história pronta ali, mas o que essa cidade tem, esse espaço tem, ou esse prédio tem de história que eu posso agregar na peça que eu estou fazendo, e também como eu posso me relacionar de forma que as pessoas que estão passando, elas interajam com esse espetáculo, elas tenham acesso à arte, elas possam dialogar, elas possam olhar para esse lugar também de outro lugar, né? Porque muitas vezes a gente passa por um lugar todo dia, mas aí quando a gente está numa peça, a gente começa a olhar para ele de um outro lugar bem diferente. E também pensar essa relação que a gente tem, né? Porque, por exemplo, cidade para quem? Porque uma peça, mesmo acontecendo na rua, a gente pensa, a rua é pública, está ali para todo mundo assistir, mas não é verdade. Quando a gente faz uma cena na rua e aparece uma pessoa em situação de rua naquele lugar, as pessoas elas começam a se sentir incomodadas. E a pessoa que está ali vendo, ela sente como se aquele lugar que ela habita, né, que ela está ali todo dia, como se até a rua não fosse para ela, né? Isso já aconteceu várias vezes, de eu estar em cena no meio da rua e de pessoas em situação de rua que estavam ali todo dia, quando começava a peça, elas se afastavam porque elas achavam que aquele lugar ali já não era para elas. Então, eu acho que isso a gente vai vendo a todo momento, assim, quando a gente está na rua, porque o nosso corpo, ele diz muito, né? Uma atriz branca fazendo uma cena, uma atriz negra fazendo uma cena, e as pessoas elas não sabem se é teatro ou não, porque a cidade e a ficção elas vão se misturando, vai dizendo muito da cidade que a gente tem, né? Porque se eu faço uma peça na rua, a gente pensa também acessibilidade. Porque se um cadeirante não consegue assistir a peça, não é uma questão do grupo, né? Também, mas é uma questão da cidade, porque se ela não consegue assistir a peça, ela também não consegue circular na cidade. Tem toda uma questão também de segurança, né? Somos um grupo de mulheres e diversas vezes a gente atravessava nisso, a gente sentia medo, mas não é só na peça, o tempo inteiro. Então, acho que habitar a cidade faz a gente pensar ela no cotidiano também. Por exemplo, com o picho, é uma relação muito diferente, porque eu sinto medo de andar na cidade o tempo todo. Depois da pandemia, isso ficou ainda mais forte. E depois desse governo, desgoverno, que está aí, acho que a coisa ficou um pouco pior assim, em relação à violência, porque as pessoas se sentem autorizadas a agredir, a usar arma e tudo mais. E ele estava falando sobre o medo, né? O picho já é muito mal visto pelas pessoas, e aí eu sempre me senti muito à vontade para pichar à noite na rua, e eu não sentia medo de encontrar as pessoas, ou da pessoa em situação de rua que está ali. Eu sinto medo da polícia mesmo, assim, né? E aí a gente vai pensando, eu não deveria sentir medo da polícia, mas atualmente é o que mais me faz ter medo na cidade. Enfim, gente, eu me embolo muito, mas eu acho que é basicamente isso, porque senão eu falo demais também. Mas eu acho que é importante a gente pensar, estando aqui nesse espaço fechado agora, né, esse espaço privado, que cidade é essa, quem está indo, né? Porque para mim, que faço peças, por exemplo, no Centro de Vitória, é lindo, né? Nossa, a memória da cidade. Mas aí, quando a gente pensa a periferia, que é um lugar agora, se eu fosse uma atriz fazendo uma peça em Jesus de Nazaré, ela não ia acontecer hoje, sabe? Enfim, eu acho que é isso. Sim, sim. E é onde a gente tem que lutar para que ela possa acontecer, né? A gente está aqui seguindo a conversa, e aí eu vou continuar, mas queria deixar aberto, se alguém quiser
fazer alguma pergunta, alguma intervenção, é só sinalizar aqui a Dominique, que aí a gente abre esse momento. Ouvindo assim as vozes e dialogando um pouco, a gente vai percebendo o quanto de arte existe mesmo na nossa cidade, no Espírito Santo, né? E pensar como que a gente precisa de criar estruturas em um evento como esse, que dá espaço para a gente falar, para a gente ver os nossos artistas numa estrutura de qualidade, num espaço de qualidade, ver os nossos amigos, amigas, produtoras conseguindo realizar seus projetos também, é o que a gente quer. É o que a gente quer e quer a todo momento, em todo espaço, assim. Ainda estou aqui festejando essa data, mas ainda pensando como que a gente ainda pode abrir mais. Eu lembro, aí quase, pessoa que chegou aos 30, né? Eu lembro, quando eu era mais jovem, dos eventos de rua na cidade de Vitória. De como isso era constante. Era política pública, inclusive, né? Era política pública. Eventos de rua. Palco no bairro, que mudava, fechava o trânsito. Ambulante, gente. Ambulante. Hoje a gente tem isso muito menos, porque não tem enquanto política pública, não se incentiva para que os coletivos, as comunidades façam, e quem faz está sendo perseguido. Está sendo perseguido. E aí a gente tem um compromisso de continuar ocupando a cidade. E aí não só na estrutura do evento, mas da gente pensar a nossa forma de estar na cidade coletivamente, aí acho que é o espaço mais seguro, né? Como que a gente pode saber do rolê lá do Botocudos e colar? E aí, ver o que está acontecendo lá no Morro do Quadro com a Chega Mais e ocupar. Como que a gente pode querer pedir, confraria, volta a apresentar. Rapaz, tem que ter lei, Rubem Braga, tem que ter lei de incentivo, que parou. Parou. Qual que é o link? Inclusive, depois diga para a galera acessar a página do Feminitec. E aí, diga agora já. É o femines.tech e tech.perifa. Isso. Então, que a gente vá lá e fortalece, pensar o processo que acontece nesse momento da cidade, de perseguição à arte, à cultura, e a gente também se reorganizar num contra-ataque. Ocupar os espaços que acontecem, fortalecer quem está fazendo, assim. E aí já deixa aqui o convite para todo mundo estar no próximo Sarau Palmarino, que a gente ajuda a organizar com o Círculo Palmarino, lá no nossa querida igreja Barra da Zilda, no centro de Vitória, no dia, se eu não me engano, dia 3 de setembro, nós vamos fazer a 42ª edição do Sarau Palmarino, em homenagem ao primeiro mestre-sala do Espírito Santo. E aí fica o convite para todo mundo estar lá, dia 3 às 13 horas, às 15 horas, para esse sarau. Mas é isso, conhecer o Quintal Banto, que mestre Renato ajuda a organizar esse território tão importante da cultura do Espírito Santo. Então, a gente ir se fortalecendo e buscando o outro, estando do lado do outro, andando com o outro. Alguém tem alguma pergunta? Alguma... Ali, ó, Dominique, lá. Ei, gente, eu tô um pouco rouca. Eu sou professora também. Esse tempo virou, é o normal, tá? 12 horas. Professora ainda, tamo junto. Professora, aqui é minha voz.
Boa tarde a todos, todos e todas. Eu me chamo Lívia e eu queria fazer uma pergunta geral. Alguém aqui é do interior do estado? Aqui na frente aqui tem algumas pessoas aqui do interior do estado. Então, é que eu sou de Linhares, né? E eu trago referente à minha terra, assim. O que acontece? Eu vim para cá para fazer o mestrado e estou aqui há 4 anos, terminei. E eu percebi que as pessoas que são da Grande Vitória, infelizmente, acham que o Espírito Santo só tem 4 municípios. E tem 70, né? 60 e poucos. E eu queria muito que vocês pudessem falar um pouquinho sobre os interiores do Espírito Santo. Eu trabalho na cultura, eu escrevo projetos para a Secult, para a Renova, para vários, que abre edital, eu mando projetos, né? Sou psicóloga também, enfim, faço algumas coisas aí. E eu queria muito poder escutar de vocês, pessoas assim, referências, para falar, porque assim, a gente não tem absolutamente nada. Assim, eu vou fazer isso. Em nível de interior do estado, tem edital, né? A gente sabe que tem, mas assim, a cidade dos interiores do estado são totalmente projetos políticos de alienação. Tem espaço, em Linhares tem um centro de cultura com teatro praticamente desativado. Entendeu? É sobre isso mesmo. Obrigada. Obrigado pela contribuição, tá, Lívia? Valeu mesmo. Eu vou passar aqui para o John, mas é pensar que existe sim, e existe rede. Do mesmo jeito que a gente não tem apoio para fazer aqui e faz, a gente está em rede com outras pessoas que estão fazendo em outro lugar. Um exemplo são as batalhas de slams. Batalhas e slams, porque, por exemplo, a gente tinha um rolê, era Nação Zumbi Ojab, 2006, 2005, 2006, tinha Nação Zumbi Ojab, que rodava o estado todo com um projeto hip-hop nas escolas, com a negritude ativa, né? E a gente começou a fazer, lá naquela época, já começou esse circuito, e tem gente que até hoje está atuante, né? Provocando cultura nesses municípios, isso de norte a sul, e que a gente dialoga até hoje, que hoje, por exemplo, estão fazendo tanto batalhas de MCs quanto slams. E a gente está ainda nessa rede, a gente está conversando. Para você ter ideia, o slam interescolar que teve antes da pandemia, ele teve aluno até de escola rural. Então, tipo assim, sempre tem, sempre existe. Infelizmente, esse boicote acontece tanto com a gente aqui, imagine, né, no interior. Quando eu sou convidado para ir a algumas cidades do interior, eu percebo, por exemplo, o choque do meu corpo estando naquele espaço ali, tá ligado? Mas ainda bem que existem essas pessoas e que essa rede, ela existe. Falta visibilidade. E aí, nesse convite que eu falo da gente se olhar, procurar saber onde está o outro, o que está acontecendo, colar. Porque é isso mesmo. A galera da batalha roda esse estado que a gente nem sabe. A gente nem sabe. Pessoas que vêm do interior para participar aqui, pessoas daqui que vão para outras cidades. Já participei lá em Aracruz. Aracruz, tem um movimento legal. Colatina. Tem Colatina também, E a galera está aí rodando, Cachoeiro, se comunicando, trocando, e a gente não vê, mas está acontecendo. A gente do Círculo Palmarino vamos realizar agora, em janeiro, a 3ª edição do acampamento da Juventude Negra do Espírito Santo, que a gente faz um chamado para jovens do estado inteiro e realiza lá em São Mateus. E aí, em São Mateus, a gente faz uma ocupação lá no Porto e também fazemos uma vivência junto com a galera nos quilombos. E aí, quando a gente faz esse chamado, a gente lança para o mundo. E aí só vem, porque tem muita gente fazendo ou querendo fazer dentro do seu território, na Grande Vitória mesmo, que a gente fala Grande Vitória, mas a gente tem noção de quanta coisa que tem, né? Às vezes a gente fica muito aqui, né? Mas quando você vai lá na zona rural de Cariacica, está rolando. Aquele bairro que fica o IFES de Linhares, que tem uma galerinha ali também que faz uma articulação bacana ali. E o IFES também é bem ativo. E aí, nesse chamado
do acampamento, a gente recebe pessoas de Cachoeiro, de Alegre, de São Mateus, de Conceição da Barra, de Linhares, e aí bota no campo visível. A gente precisa de se olhar, se articular e trocar mesmo. Então, vamos colando. Inclusive, fica aí, mais convite para acompanhar lá na página do Círculo Palmarino, e também quem quiser ajudar a construir o acampamento da Juventude Negra. Ok? Alguém quer trazer mais alguma experiência? Mais alguma pergunta, gente? É isso aí. Boa tarde a todos. Eu quero saber, mesmo que o rap, hoje em dia, a gente vê um crescimento absurdo dele com Emicida, César, Djonga, mas mesmo assim ele continua sendo muito criminalizado. Teve recentemente uma filmagem que estava tendo uma batalha de rap, acho que foi em uma comunidade lá em São Paulo, onde a polícia já chegou atirando já, e tinha família, mãe, criança, não tinha nenhum envolvimento com droga. Eu queria saber se vocês conseguem ver esse cenário mudando e como seria essa mudança, por onde poderíamos começar? Eu tenho várias sugestões nesse processo, mas queria abrir. Luciene, você que está aí também dentro das comunidades, quais as chaves que a gente pode apresentar dentro desse contexto de criminalização da arte, da violência? Eu percebo que os nossos meninos, eles têm uma dificuldade. Para começar, eles não acreditam na segurança vindo da polícia. Eu tenho medo. Então, os próprios meninos, eles se protegem, assim. Mas é conhecimento. Não tem outro caminho. Então, o que nós fazemos dentro do Instituto Serenato de Favela é o tempo todo oferecendo conhecimento, formação, buscando conversas, buscando pessoas para orientar, porque não é só a criação. O menino cresce, nós temos vários artistas dentro da favela, muitas pessoas criando dentro da favela, mas não tem estrutura nenhuma. Então, a condição de descer é com conhecimento, é com legalidade, é com argumento. O menino tem que buscar o argumento, o menino tem que se juntar nesses coletivos, porque o que o rap faz, o que está acontecendo, esse movimento que está acontecendo de juventude, voltado para as batalhas, todas as terças-feiras, tem a Batalha do 90 aqui no Príncipe, na Ilha do Príncipe. Está acontecendo um fato social. A meninada está incomodando. Outubro está chegando. Não vai achar que, exatamente agora, que essa perseguição vai ser menor. É agora que ela vai ser maior ainda. Só consegue se juntando, só consegue estudando, articulando, representatividade. Tem um menino aqui, que está aqui, que representa essa juventude. Porque é isso mesmo, não tem liberdade de expressão, não. O que nós fazemos é informar e orientar com criticidade o que você pode fazer para ser respeitado, como você vai ser respeitado dentro desse meio. Mas é muito difícil, já chega, já sobe, já esculachando. É um desafio mesmo, é um desafio. A gente faz alguns apontamentos, né, Joe? Pô, mano, para cada exceção que você citou aí, quanto dos nossos se for e se vai, né, mano? Tá ligado? Então, tipo assim, a gente precisa continuar ouvindo esse tipo de rap. Todas essas exceções que você citou aí são pessoas que realmente fazem um rap com aquele compromisso do qual eu que, por exemplo, sou bem das antigas no rap, mano, a gente tem como objetivo, Botafé, o rap, ele vai acontecer como qualquer outro estilo musical aconteceu. Aí você pensa o seguinte, pensa no samba, mano. Porque hoje a gente falou várias vezes aqui da Badazilda, onde a gente consegue fazer nosso samba lá, tá ligado? De boa, sem a polícia chegar lá dando esculacho na gente. Olha quantos anos acontece, Zilda. Tem um fato ou outro que rolou alguma coisa, mas olha, todo domingo, todo sábado tá lá. Se você for na Rua 7 agora subindo, você vai ter uns 3 sambas que você vai poder curtir, tá ligado?
É um processo, mano. A gente está nesse processo. Agora, o que a gente precisa fazer? Continuar com esse processo e se organizar nesse processo, tá ligado? Para que a gente não pare. Porque só através dessa percepção de não polarização do nosso estilo musical, por conta do capitalismo e da mídia, que a gente vai conseguir e vai continuar, tá ligado? John, Se não, polariza. John, não se calar. Quando deu o burburinho do Bar da Zilda, porque o Bar da Zilda, ele se tornou eternizado, ele está eternizado. Por quê? Porque ele é referência de resistência. Agora ele agora não, depois de todo esse movimento que aconteceu, ele é referência de resistência. O que você quiser gritar, grita na Zilda. Mas eu estou falando do então, samba. O samba, o samba, né? que é essa resistência, né, que você está colocando. E aí, muito paralelo ao pessoal agora, o menino da poesia, você é menino de poesia, de rap, não pode se calar. Tem que se organizar para fazer, tem que se articular para fazer. E está sempre com muito. Você não pode sozinho. É isso. Você não pode sozinho. É sempre pensar nessa organização. Sim. O que aconteceu com a nossa parada? Foi linda, né? Não conseguiu. Foi linda. Mexe no formigueiro. Então isso. é sobre isso. Não dá para vocês sozinhos nesses tempos difíceis. Tiara, acho que também tem uma contribuição. Você está falando da Zilda, né? É o nosso lugar seguro. Eu falo que a Zilda é um quilombo, mas recentemente ela tem sofrido várias represárias, assim, né? Por exemplo, o Gideovan foi lá, fechou tudo, deu batida nas pessoas, sabe? Violência, porque a violência ela não é só física. E aí eu acho que um momento importante da gente pensar também, está chegando outubro, é pensar nos nossos representantes, assim, né? Votar em quem respeita a gente, as nossas manifestações culturais, o nosso acesso à cidade, porque eu acho que isso também vai colaborar e desmilitarizar a polícia, só isso. Isso. Acho que a gente está no momento chave. A gente está no momento chave, não pensando que o espaço institucional é o único meio de transformação, mas é um lugar que vai instrumentalizar também a nossa luta. Se hoje a gente está tendo que lutar contra o Estado para fazer arte, a gente tem que, de alguma forma, conseguir poder dentro dele para potencializar. E a gente tem que sair da escassez, né? Tem que sair da escassez. Porque, e aí falando de cultura negra, né? Cultura negra é cultura de abundância. Nós somos povo de abundância. A gente não é da pobreza, não é da escassez. Esse é o lugar onde nos colocam. O rap não é da escassez, o samba não é da escassez. E aí a gente precisa de ter isso potencializado. E aí a gente já caminhando para o final, trazer a fala também do mestre Renato, aqui na frente. Boa tarde. Boa tarde. A todos, a todas e a todos. Pode subir? Licença. Temos que perceber que nossa civilização, eu falo nossa civilização afrodiaspórica, por que eu falo nossa? Porque o Espírito Santo somos 60% da nossa população é afrodescendente. Somos um Estado africano, afrodescendente. Temos identidade. Estamos em diáspora, isso que querem apagar. E aonde aparece isso que querem apagar? Aparece na Zilda, aparece no Mucane, aparece no Alagoano, aparece na Piedade, aparece na Fonte Grande. Nós estamos na Fonte Grande desde 1595. Então,
E a gente tem um costume muito importante, nós, povo banto, do Espírito Santo. O Espírito Santo é bantu. Temos uma civilização africana aqui. E existe uma coisa que todos cantam e todos sabem responder. Sabe o que é? Viva! Eles querem apagar, isso que eles querem matar, 60% um estado que se chama Espírito Santo. E lembre de uma coisa, Maria é afrodescendente, Jesus Cristo é descendente da família de Moisés, que é um príncipe africano, nós somos nobres. Obrigado. Obrigado, mestre. Obrigado. Obrigado por trazer também outras formas de falar também, né? Queria agradecer a oportunidade do festival, agradecer a parceria dessa mesa e todo mundo que está aqui participando, pessoal que também está na internet, né? E convidar a gente a se olhar para os nossos e potencializar o que está nos nossos territórios. E aí a gente fortalecer os artistas, os realizadores, os coletivos. E, junto disso, a gente se organizar contra aqueles que querem nos parar, né? Aqueles que querem nos invisibilizar. Que a gente vai abrir as portas, que a gente vai quebrar as portas para a nossa arte fluir e ocupar as ruas. Muito obrigado. Eu que agradeço, valeu, obrigado a todo mundo. Beijo, lindo. Muito obrigado, Carol, é com Ine. você. Tá bom. Pessoalmente, eu preciso dizer que tenho muito respeito e muita gratidão por você, Tiara, Larissa, John, professora, por favor. Eu gostaria de dizer também que somos nobres e que nobreza significa sabedoria, humildade, respeito aos ancestrais, né? Essa nobreza supremacista é o ideal branco de nobreza que não nos diz respeito, né? Muito obrigada e até logo.